Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao vídeo 2, falando sobre rebeliões no período colonial. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conjuração baiana. Falamos sobre a conjuração mineira, sobre Tiradentes, agora vamos falar da conjuração baiana, também uma das mais importantes aí para a gente estudar. Muito bem, esse movimento, então, tinha também como objetivo a independência. A conjuração baiana tinha como objetivo a busca pela independência. Ocorreu em Salvador, na Bahia. Então, a cidade, na época, possuía, só para a gente entender um pouquinho, possuía em torno de 60 mil habitantes, era uma cidade grande, dos quais 40 mil, ou seja, aí 80% mais ou menos, eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravos, outros libertos ou livres, né, que trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e assim por diante. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando aí a prosperidade para senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a vida era difícil, era uma vida crítica, né? Os preços aí dos alimentos, principalmente da carne, da farinha de mandioca, estava subindo cada vez mais, né? Como acontece hoje também, né? O salário não acompanha aí a inflação, tudo aumentando, os preços dos alimentos aumentando cada vez mais, e o nosso salário normalmente não acompanha. Da mesma forma, a população lá, principalmente os produtos que as pessoas consomem no seu dia a dia. No caso, ali se consumia a farinha de mandioca, carne seca, e assim, tudo isso encarecendo. Muito bem. Então, nós temos dentro desse contexto de aumento dos preços dos alimentos, nós temos também, além disso, né, a obrigação de importar produtos industrializados. Aquele mesmo problema que a gente citou na revolta ali, ou na Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. Muitos produtos eram industrializados e vinham de fora. Pontuando aqui, nesse período, Portugal proibia a abertura de manufaturas no Brasil. Então, todo produto manufaturado, seja de roupas, calçados, utensílios, o que fosse, produto industrializado ou manufaturado, vinha de Portugal, né? Vinha de Portugal. O Brasil não poderia possuir manufatura, que é o início aí da indústria, justamente porque Portugal temia que houvesse aqui indústria e, com isso, houvesse uma maior autonomia aqui no Brasil e essa autonomia levasse uma independência, ok? Então, assim, o racismo também contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade, né? O racismo, que hoje é considerado crime. É um crime inalienável, é um crime imprescritível, é um crime que hoje está no nosso Código Penal. A Constituição também de 88 trouxe, né, falando sobre o racismo como crime. Então, nós temos aí a tipificação desse que é crime, né, sujeito à reclusão aí também. Ok? Então, nós temos esse problema aí. Essa situação gerava insatisfação generalizada entre as camadas pobres e médias da população. E se explica porque em 1798, né, as ruas e as ladeiras das cidades altas e baixas de Salvador foram palco de várias agitações políticas aí. Entre os insatisfeitos estavam intelectuais, como o médico Cipriano Barata, esse é um dos líderes aí, Cipriano Barata, e o padre Agostinho Gomes, que começaram a pregar ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, nós estamos no ano de 1798. Lembrando, os senhores, que nós estudamos Revolução Francesa, Iluminismo e Revolução Francesa. Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. O mesmo lema da Conjuração Baiana, ou seja, as ideias iluministas passavam o Atlântico e chegavam aqui em território colonial, da colônia, chamado Brasil. Muito bem. Então, nós temos aí, além da questão que a gente já citou, alguns homens ricos também da Bahia também se sentiam atraídos pelo movimento. A possibilidade de romper com Portugal seria interessante. Estabelecer o livre comércio entre as nações, abertura econômica, surgimento de manufaturas, desenvolvimento. Poderia ocorrer como ocorreu nos Estados Unidos. Em Inglaterra, não fez um controle tão grande sobre as colônias e lá se desenvolveu manufaturas. Por isso, nós temos nos Estados Unidos o desenvolvimento da indústria muito mais precoce do que aqui no Brasil, que a indústria só vai desenvolver de fato no século XX, aí na era Vargas, de 30 para frente. Então, demorou muito para que houvesse um desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, no dia 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu com dezenas de panfletos
fixados em prédios públicos, alguns deles com mensagem: o povo baiano, dizendo assim, o povo baianense e republicano ordena, manda a quem quer sobre o futuro, seja a sua digníssima revolução, seja, falando sobre revolução. Seus panfletos, os rebeldes defendiam as seguintes coisas. Primeiro, o fim do domínio português na Bahia. Chega de Portugal mandar aqui na Bahia. B, a proclamação de uma república que tivesse igualdade de tratamento para todos. Também a letra C, falei B, né? Agora a letra C, a abertura do porto de Salvador ao livre comércio. D, a diminuição de impostos e o aumento do soldo e a oferta de alimentos. E o fim do preconceito contra os negros, que ainda é algo muito falado ainda, muito cobrado, né, sobre essa questão do preconceito. As palavras usadas pelos rebeldes, liberdade e república, atemorizaram, logicamente, as autoridades, principalmente a coroa portuguesa, né, que estavam vendo aí várias revoluções na América acontecendo, a própria Europa, palco de revoluções, como a Revolução Francesa, né, liberdade, as lutas por liberdade em São Domingos, também em 1791, uma agitação aí, a gente está falando sobre revolução, mas tem revolução acontecendo na Europa, na América, agora aqui no Brasil, na América Portuguesa. Então, a reação do governo geral da Bahia, né, o Dom Fernando José de Portugal e Castro, nós temos aí, foi imediato, foi uma reação imediata. Mandou prender dezenas de rebeldes e condenou à morte 4 líderes da rebelião, todos afrodescendentes aí pobres. Então, nós temos aí a reação sempre violenta por parte de Portugal. No dia 8 de novembro de 1799, por ordem da rainha de Portugal, Dona Maria I, a famosa Maria Louca, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, né, foram ali decapitados, foram enforcados, né, em praça pública, em Salvador. Soldados que aderiram ao movimento, que aderiram à revolta, foram simplesmente enforcados. Então, nós temos aí, né, alguns nomes, né, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Ok? Então, na sequência, nós temos essa rebelião, né, sendo sufocada, não logrou grandes êxitos, não teve aí, vamos dizer assim, talvez uma eficácia tão grande, mas foi uma revolta mais popular, diferente da revolta lá a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, que foi feita por elites, por grupos mais elitizados. Nós temos a Conjuração Baiana, que é liderada por soldados, por pessoas do povo, é uma rebelião mais popular, com a participação mais do povo, e tendo entre as bandeiras a questão do fim da escravidão, que havia uma divergência lá entre os conjurados mineiros, e que eles defendiam aqui na Conjuração Baiana, o fim da escravidão e também o fim do preconceito, a proclamação de uma república, livre comércio e assim por diante. Então, nós temos aí a Conjuração Baiana. Então, ficamos aqui com o nosso vídeo e em sala de aula nós daremos os maiores aprofundamentos.